Olá, estamos começando o Análise Santa Maria em Debate, um programa da CACISM que volta a ser veiculado depois de algum tempo, agora aqui na Rádio CDN e na TV Diário, sempre aos sábados, às 10h30 da manhã. O programa da CACISM que debate temas relevantes de Santa Maria para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Programa que tem patrocínio de MRU Construções, Pampeiro Volkswagen e Rádio Mais Radiologia. Nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre um tema importante, segurança pública, e por isso eu apresento os convidados. Agradeço a presença do Coronel Cleberson Bastianello, comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO Central, e também o delegado regional da Polícia Civil em Santa Maria e Região, Sandro Meiners. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Começando esse programa, então, acho que é importante a gente dar um contexto, um cenário da segurança aqui em Santa Maria e Região. Eu lembro que há cerca de 10 anos a gente teve uma crise no estado com redução drástica de efetivo. Depois houve investimentos, em contratações da Brigada, Polícia Civil, demais órgãos, SUSEP, contratação também, compra de equipamentos, veículos, mas em linhas gerais, qual o contexto hoje da criminalidade em Santa Maria? O que mais preocupa a população? Porque a gente vê, os homicídios, que são mais focados em linhas gerais na questão da criminalidade, que não afeta tanto a população. E o que dá uma sensação de insegurança, às vezes, é o furto, o roubo de carro, o furto de alguma casa. Quais são os dados que a gente tem em Santa Maria? Eu sei que andou melhorando, mas ainda preocupa. Nesse primeiro bloco vamos então fazer essa análise, depois para trazer outros temas aí de interesse da segurança pública. Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a CACISM, pela iniciativa de retomada do programa. Acho que é sempre importante a gente trazer um assunto como segurança pública, que é um assunto que mexe com a vida, da nossa comunidade. Nessa tua pergunta, nesse questionamento, eu acho que tem algumas observações que são extremamente importantes. A realidade de Santa Maria hoje é uma realidade completamente diversa do que nós enfrentávamos há uma década atrás, ou há 7, 8 anos atrás. Os indicadores de criminalidade hoje são muito inferiores ao que eram naquele período. Isso se deve a uma série de fatores. Com certeza, nós tivemos um pequeno incremento dos efetivos nesse período. A Polícia Civil nem tanto, porque Santa Maria sempre foi uma cidade que tinha um efetivo, vamos dizer assim, farto, e ao longo do tempo foi reduzindo pelas aposentadorias e por outras questões. Então não mudou muito a nossa questão. Mas principalmente eu acho que o fundamental é que nesses últimos anos aumentou a integração das instituições policiais, Verdade. O trabalho passou a ser mais integrado, mais focado. Nós criamos em Santa Maria o CIOSP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Há um vídeo monitoramento, cercamento eletrônico. Então, a tecnologia colocada com o apoio do município à disposição da comunidade melhora a resposta do Estado para reprimir, para inibir a criminalidade, traz uma sensação de segurança para a população, que acho que é extremamente importante, Não basta ser seguro, eu tenho que me sentir seguro, E o que mais, eu acho que no enfoque da Polícia Civil, que eu acho relevante, é que melhorou os nossos índices de elucidação. Então, eles são fruto dessa integração, eles são fruto do programa GSEG e RS Seguro, que também proporcionou uma maior integração, não só das polícias que já trabalhavam integradas, mas também trouxe para a mesa de discussão, para o mesmo cenário, para o mesmo piso, todos os atores, Ministério Público, Poder Judiciário Federal, Polícia Rodoviária, todo mundo falando sobre segurança pública, discutindo indicadores de segurança pública, traçando metas de trabalho, aproximando as instituições. Acho que tudo são fatores relevantes. E Deni, aproveitando o gancho, antes de mais nada, eu até trouxe uma colinha aqui sobre indicadores e números positivos. Eu até comparei só 2025 com 2024. 2024 já havia sido melhor que 2023 e sucessivamente, Se nós formos olhar, por exemplo, o roubo à residência, nós temos esse ano 59% de redução comparado com o ano passado.
45% de redução no roubo a estabelecimento comercial, 13% no roubo de veículo. Nós tivemos 7 roubos de veículo em Santa Maria em 2025. Isso não é um roubo de veículo por mês na cidade. Nós tivemos 42% de redução nos homicídios. Isso é um número expressivo, né? Os homicídios que foram um problema nos últimos 2 anos, como tu disseste bem na tua abordagem, os homicídios é um crime focado no tráfico de drogas, nas facções, nas pessoas ligadas ao meio prisional, né? Não afetava tanto a população, mas causa uma sensação para as pessoas, para a comunidade em geral, um certo medo, um certo pânico, porque as pessoas veem a notícia do homicídio, é um crime contra a vida, o bem jurídico mais relevante que nós temos na sociedade, então as pessoas se preocupam com isso. Independente se a pessoa é criminosa ou não, cometeu um pequeno delito, ela também não merece morrer, né? Ela merece ser presa, condenada, cumprir prisão, mas não uma morte também, né? Toda a vida merece, né, sim, a maior consideração, e a gente sempre trabalhou preservando vidas e trabalhando para reprimir quem tirou a vida de alguém. Furto qualificado, que é um crime que incomoda bastante, 11% de redução. Furto a estabelecimento comercial, 33% de redução. Furto a arrombamento da residência, 17% de redução. Quer dizer, estou traçando aqui 8 indicadores de criminalidade, todos com reduções expressivas, né? Então, isso mostra, naquela ideia que Santa Maria é uma cidade que tem segurança, é uma cidade que causa sensação de segurança, e eu acho que o somatório desses fatores, né? A integração, o trabalho de todas as instituições, um incremento da estrutura, de certa maneira, nós tivemos incremento da estrutura, o programa RS Seguro, o trabalho do município no sentido da criação do CIOSP, todo mundo sentado lado a lado, né, analisando os mesmos dados, as mesmas imagens, trabalhando em conjunto. Criamos um ciclo, vamos dizer assim, quase um ciclo completo de polícia, né? O sujeito liga para o CIOSP, liga para o 190, que é lá no CIOSP, atende a ocorrência, a Brigada Militar vai lá, prende o sujeito em flagrante e apresenta na delegacia de polícia que é no andar de baixo. Se precisar coletar a imagem já está à disposição, a prova já está pré-constituída, pré-formada. Quer dizer, nunca tivemos um cenário tão positivo nesse sentido. E se for fazer um comparativo até com as pessoas de Porto Alegre, região metropolitana, que comentam que, por exemplo, em 1 ano, 2, a pessoa foi assaltada, uma pessoa que agora mora em Santa Maria foi assaltada 2, 3 vezes em questão de 2, 3 anos. E aqui, claro, existem assaltos, por exemplo, até tinha dados aqui de 2023, 480 roubos a pedestre, caiu em 2024 para 269, queda de 44%. Então daria menos de 1 por dia, mas é 1, né? E agora caiu mais ainda, como o senhor falou, né? Roubo de veículos de 19 para 12, de 2023 para 24, e agora 7, né? Talvez nem chegue ali nos 10, 12. Esses crimes que são mais do dia a dia, envolve bastante, né, a questão da polícia ostensiva, né? Que é o que ainda mais preocupa a população em geral. Aquela coisa, eu me sinto seguro para sair à noite, tem algum lugar da cidade que eu não posso andar em algum horário? E aí entra a questão mais da Brigada Militar, né? Eu sei que não tem como ter um policial em cada esquina, mas como que o senhor vê, comandante Bastianello, essa questão da redução e quais os locais da cidade que a população ainda clama mais por segurança, na sua opinião? Bem, Denis, primeiramente eu também parabenizo a iniciativa do programa, que é fundamental para que nós efetivamente transmitamos o que é verdade, né? Os dados, né? Porque muitas vezes as informações são distorcidas ou chegam de maneira não como devem ser, e isso causa o medo na população. Eu acho que, de maneira geral, nos dados gerais, o delegado Santos foi categórico e fez todo esse balanço, essa análise do que nós estamos vivendo. Mas, em que pese essa redução dos números, né, os números estão reduzindo, a partir de toda essa análise que o delegado fez, e o motivo dessa redução, fundamentalmente, essa conexão, esse esforço dos entes públicos e da conexão dos órgãos policiais, mas nós ainda, o número reduz em razão desse trabalho. Mas nós não podemos esquecer, fundamentalmente, que a maior causa da criminalidade hoje na nossa sociedade, né, porque nós estamos trabalhando na consequência, a causa são a questão das drogas. Com certeza. A questão das drogas ela tem que ser debatida de uma maneira mais clara pela sociedade, porque particularmente nós, como policiais, nós questionamos sim
a política nacional de drogas, tem que ser dito. Sim. Né? No momento em que se flexibiliza e relativiza o uso de entorpecentes, que se diminui, que se descriminaliza eventualmente a posse de entorpecentes, isso fomenta uma cadeia criminosa, milionária e criminosa, que dá causa a esses outros crimes. Né? Isso tem que ser dito. Então, em que pese nós estamos reduzindo, estamos trabalhando, mas a fonte ou grande parte do incentivo à criminalidade está assim no consumo de drogas. E a gente tem que falar que o consumo de drogas em Santa Maria é muito grande. Infelizmente é muito grande, e isso a comunidade tem que debater. Por quê? Porque nós não podemos pensar que a causa disso é a expressão lá, o maconheiro, lá, o cara da ponta. Não. Infelizmente, as drogas, em todos os níveis, em todos os tipos de entorpecentes, estão disseminadas em toda a sociedade. Sim. Né? Nós não podemos colocar a responsabilidade, por exemplo, naquele sujeito lá que anda na rua e subtrai o fio, faz o furto de fio, uma tampa de bueiro para vender, para comprar uma pedra de crack. Isso é um miserável, infelizmente isso é um doente que tem que ser tratado. Né? Mas o grande consumo, o consumo de entorpecente em todas as classes sociais, está sim fomentando essa cadeia criminosa que nós combatemos diariamente. E nesse aspecto, se a gente for fazer olhar para o passado e presente, há quantos anos não tem uma campanha massiva nas mídias para conscientizar a população contra o consumo de drogas, que é um passo só, tem várias outras ações das forças de inteligência e segurança. Deve ser dada, que não só a campanha que você fala é extremamente importante, mas a campanha não só do mal à saúde. Ah, sim, claro. Mas que aquele usuário, agora esse termo, né, de uso recreativo do entorpecente, esse usuário recreativo, ele sim está fomentando essa cadeia criminosa, que ele e a sua família vão ser vítimas logo em seguida. Sim. Então isso tem que ser abordado. E eu acho que, acrescentando o que o Coronel Bastianello falou, um detalhe importante, né? Ainda na semana passada eu participava de uma operação com a Draco, e fomos na casa de um traficante ali na Vila Lídia, que foi preso, numa operação que redundou em 17 prisões. Na casa do sujeito, caixas de sabonetes, inúmeros potes de produtos de beleza, quer dizer, característica de alguém que recepta objetos furtados por troca de drogas, né? Que era a característica da atividade daquele traficante. Então, o tráfico, ele fomenta os furtos de fios que estão acontecendo nas ruas da nossa cidade. Que deixa ruas às escuras, a travessia urbana às escuras, que dá risco de acidentes. Quer dizer, tem uma série de consequências que são advindas desse consumo de drogas. O sujeito, para sustentar o vício, ele pratica outros crimes. E aí nós vamos ter os furtos, nós vamos ter os roubos. Os homicídios aconteciam por quê? Por a guerra entre os traficantes, disputa de espaço, disputa de poder, disputa de facções, cobrança de dívidas, né? E daí o lojista, o supermercadista tem que estar preocupado com os furtos ou se sentindo, às vezes, com medo, né? Porque não sabe se, além de furtar, não vai ser agredido ou alguma coisa assim. Né? E esse usuário que fica na frente do mercado, ou furtando, ou coagindo o cliente do mercado, da farmácia, do estabelecimento comercial. Do estacionamento. Exatamente. Isso é tudo para o consumo de drogas. Então é um problema sério, né, que precisa ser pensado. A sociedade, enquanto consumidora, tem um papel fundamental no fortalecimento das organizações criminosas, porque não existe tráfico de drogas que não seja fomentado, financiado, abastecido pelas organizações criminosas. Isso não é um plantio que o sujeito faz, né, no quintal dele e revende. Não. Isso tudo é uma logística extremamente organizada. Mas em linhas gerais, em Santa Maria, claro, dependeria de uma política nacional e estadual mais pesada contra as drogas, seja em conscientização, evitar que as pessoas virem usuárias, porque enquanto tiver milhões de usuários, vai ter milhares de fornecedores e crimes, né? Em Santa Maria, o que é feito para combater as drogas? Eu sei que a Brigada tem um programa com a criançada. O que mais poderia ser feito, na opinião de vocês? O que a prefeitura, as forças de segurança se unindo poderiam fazer algo de mais incisivo para evitar o consumo ou o aumento do consumo das drogas? O que nós estamos fazendo, por parte da Brigada Militar, num primeiro momento, nós temos a questão que nós chamamos de prevenção primária e prevenção secundária. Na questão primária, nós temos os nossos programas de prevenção ao uso de drogas, né? Como é o caso, um projeto extremamente bem solidificado e de bons resultados, que é o ProERD, né? Que é nas escolas, ensinando as crianças e os pais das crianças quanto aos riscos
dos riscos à saúde para o consumo de entorpecentes e também as consequências para a sociedade como um todo. Essa a gente fala em prevenção primária. A prevenção secundária nós estamos sim, e aí muito junto com a Polícia Civil, fundamentalmente nas ruas, nas operações integradas, né, combatendo o tráfico de entorpecentes, tanto nas bocas de fumo, com essa troca de inteligência, né, de informações de inteligência. Então, por parte das polícias, a comunidade, e falo obviamente das polícias porque trabalhamos em conjunto, a comunidade tem a ciência que nós estamos fazendo o máximo possível dentro do que nós dispomos, né? Só que, como digo, todos sabemos, né? Segurança pública é sim dever do Estado e nós, como Estado, estamos fazendo na parte policial a nossa parte e bem feita, né? Agora, é responsabilidade de todos. Então, nós temos sim que essa responsabilidade, a resolução desse problema não é só um problema policial. Sim. Tem que todos os órgãos e a comunidade tem que estar imbuída. Mas se os senhores tivessem o poder de decisão que os governantes têm, o que mais poderia ser feito, na opinião? Campanha contra drogas nas mídias, que ações de acolhimento dessas pessoas, evitar, né, que mais pessoas usassem drogas ou buscar tratamento. Eu sei que é um problema muito complexo, né? Não se soluciona no estalar de dedos. É uma questão de saúde pública também, para a questão do usuário, né? Eu acho que tem que se investir muito nessa questão, porque o que acontece? Se nós não tratarmos o usuário, principalmente esse usuário dependente que acaba entrando na criminalidade para sustentar esse vício, nós vamos deixar esse problema se proliferar, esse problema vai aumentando e cada vez vai causando mais transtornos à população. O que está ao alcance das polícias, como o Coronel Bastianello falou, a gente faz, e eu acho que nós fizemos muito bem aqui em Santa Maria, pelo número de operações, pelo número de apreensões, número de prisões. Os resultados operacionais são extremamente positivos. Agora, nós não vamos resolver esse problema trabalhando na repressão. Sim. No que tange a prevenção, a gente também atua. A Polícia Civil, assim como a Brigada, tem o Papo Responsa, que é um programa que agora no mês de agosto eu fiz uma força-tarefa de policiais para a gente atender o maior número de escolas possível, para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, no sentido da conscientização que precisa ter para evitar o consumo de drogas. Porque não está havendo, por parte, por exemplo, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, um programa eficiente que fomente o não consumo, o afastamento das drogas, os malefícios, como se fez com o cigarro, que eu acho que no Brasil foi muito eficiente aquela campanha massiva que reduziu drasticamente o consumo do tabaco, né? Nós não temos isso no que tange às drogas. Faz muito tempo que não tem um programa sério, uma campanha séria nesse sentido. Precisamos investir nisso. E, na verdade, também o que poderia ser feito e deveria ser feito mais é mais creches, mais escolas em tempo integral, ou tem vários programas sociais de entidades, né? Por exemplo, na Santa Marta, ali, o próprio Marista, né? Tem contraturno que dá música, artes, formação, às vezes, de mão de obra. Se a gurizada de 12, 13 anos tiver uma oportunidade de ver um futuro melhor ali, talvez reduza a chance de ele estar perto do traficante, perto daquele que consome, né? E você vê, Denise, que você fala, é muito tranquilo de nós entendermos. A gente percebe aqui, nesse bate-papo, que para resolver os problemas de segurança pública, as soluções não são policiais. Não são policiais. O crime é a consequência de a falha do Estado em vários campos. Então, se nós queremos melhorar os índices criminais, queremos melhorar a sensação de segurança, termos uma cidade mais segura como um todo, as ações policiais são a última. Sim. Nós temos que ir na base, nas crianças. E só para concluir esse primeiro bloco, Bastianello, e quais as áreas da cidade ou horários que vocês notam que tem mais furtos, mais roubos, sensação de insegurança, ou que tem mais clamor da sociedade por mais policiamento? Que a gente sabe que, apesar do aumento do efetivo dos últimos anos, ainda tem alguma déficit, ou não tem como ter um policial em cada esquina. Quais as regiões ou os horários que vocês têm intensificado, tentado ajudado a reprimir aí a população que tem essa sensação de segurança aí? Veja bem, em Santa Maria, historicamente, né, ela tem uma compleição até geográfica interessante, né? Nós temos aqui Santa Maria com a região central, efetivamente. Nós temos aqui a região leste de Santa Maria, com a região de Camobi, aqui mais desenvolvida, né? Com mais
Universidade, Base Aérea de Santa Maria. Nós temos a região sul, agora aqui na saída para a região sul, onde hoje está se desenvolvendo a questão mais dos condomínios residenciais, está se desenvolvendo para lá, né? A norte nós temos os morros, né? Os morros. Então nós temos um cinturão, digamos assim, a região norte e oeste de Santa Maria, que ela historicamente teve menos infraestrutura, investimento em infraestrutura urbana, né? E isso propiciou, com áreas invadidas, propiciou que ali surgissem, né, ou melhor, aumentassem os indicadores criminais, até porque a população era mais vulnerável nesse sentido, né? Então, efetivamente, nós olhamos os números, né, a questão dos homicídios, muitas vezes, que agora nós conseguimos reduzir, eles tinham um foco mais nessa região, e como disse o delegado Sandro, né, os números dos homicídios são tão, mas eles atingiam uma determinada parcela da comunidade que é envolvida com o tráfico de entorpecentes. Fizéssemos uma análise criminal, autor e vítima, né, nós passaríamos ali para perceber que eram as pessoas envolvidas no tráfico, tanto o traficante ou o consumidor, enfim, né, e fundamentalmente naquela região, né. Na região central nós temos a questão do roubo a pedestre, né, que muitas vezes essa circulação de estudantes, final dos turnos de aula, né, à noite, enfim, né, e o grande objeto do desejo do criminoso é o celular, né, é o dinheiro, é a bagatela, é o crime da bagatela que cria na comunidade em geral, né, essa sensação de insegurança. Mas estão roubando. Bom, são em determinados locais. O que nós estamos fazendo? Feita essa análise criminal dos indicadores, perfis, né, autor, vítima, dia da semana e tal, nós pontuamos em determinados horários, por exemplo, na região central, na circulação pós-horário de aula, ali, o policiamento ali para dar mais condições para que esses alunos, estudantes retornem. Nos horários de pico do comércio, da mesma maneira, né, para que não só a pessoa que vai se dirigir ao comércio para adquirir produtos, né, mas o próprio colaborador. Então, muitas vezes nós conversamos aí com a CDL, com os órgãos, olha, nós vamos alterar o horário, principalmente agora final de ano, né, horário de verão, Natal, né? Festas de Natal, vamos alterar o horário. Poxa vida, a gente conversa com esses órgãos, porque olha, você vai alterar o horário, vai mudar um itinerário de ônibus, traga esse assunto para nós, porque nós preventivamente vamos nos organizar para os recursos que nós temos aplicarmos da melhor maneira possível, onde existe a possibilidade de maiores delitos. Isso que a gente tem feito. Sim, tá bom. Estamos então conversando com o Coronel Kleberson Bastianello e o delegado regional Sandro Meiners. A gente vai para o primeiro intervalo do Análise Santa Maria em Debate. A gente já volta com mais informações e debates sobre o tema da segurança pública. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Há 30 anos, a Della Pasqua Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Pasqua Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Mais do que um hospital, o Astrogildo é um complexo. Referência em saúde em múltiplas especialidades médicas. Equipado e preparado com o melhor no mundo,
em tecnologia hospitalar, planejado e estruturado para ser completo. Pronto para oferecer mais quando sua saúde requer cuidados intensivos para garantir a preservação da vida. E tudo isso perto de sua casa, ao lado de sua família, para estar sempre com você, especialmente quando mais precisar. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Um complexo completo, sempre com você. Estamos de volta com o programa Análise Santa Maria em Debate, um programa da CACISM que debate os temas importantes para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria, sempre aos sábados, 10h30 da manhã na Rádio CDN e TV Diário. Os patrocinadores são MRU Construções, Pampeiro Volkswagen e Radimais Radiologia. Eu recebo hoje, então, o Coronel Cleberson Bastianello, comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO Central, e o delegado regional da Polícia Civil, Sandro Meiners. Nesse bloco, eu queria abordar dois temas. Um, a questão do déficit. A gente já falou no primeiro bloco que houve investimentos nos últimos anos na área de segurança, que os índices vêm caindo, ainda bem, e em comparação com outras regiões, a gente acho que está num cenário bom, apesar de que a gente gostaria que não houvesse crimes, que as pessoas pudessem sair qualquer hora do dia e da noite em total segurança, mas em comparação com outras regiões, eu acho que a gente vive um cenário relativamente bom, né? E a gente gostaria de falar nesse bloco se ainda há déficit na brigada, na Polícia Civil, de efetivo, de equipamentos, e também falar da importância de as pessoas registrarem as ocorrências policiais, porque teve reuniões aí recentes que o pessoal cobrou e daí, tá, mas há registro, né? As pessoas não registram a ocorrência, e não tem como a polícia ou a brigada agir se não sabe o que está acontecendo, né? Começando pelo déficit de efetivo, ainda existe, preocupa, a perspectiva é de novas contratações? Bom, Denis, vou começar falando da realidade da Polícia Civil. Eu sou regional há mais de 10 anos aqui em Santa Maria e eu tenho 20% menos agentes do que eu tinha em 2015, quando eu assumi a delegacia regional. Houve um envelhecimento da polícia local e não houve a reposição para recompor os quadros que nós tínhamos antes. Isso dá aproximadamente quantos policiais a menos? Isso dá mais ou menos uns 40 policiais a menos. E são quantas delegacias? Nós temos 11 delegacias de polícia em atividade em Santa Maria. Santa Maria é a cidade do interior do estado que tem todas as delegacias especializadas, né? Então, em termos de aparelhamento e de número de órgãos policiais, nós estamos bem. O que nós estamos é com deficiência de material humano. Nós deveríamos ter mais agentes policiais em atividade. E tem perspectiva de novas contratações ou as contratações mais recentes têm focado na região metropolitana, locais de mais crime? Veja bem, como Santa Maria, no passado, criou uma cultura de que era uma região bem provida de agentes policiais, a Brigada com certeza passou por isso também, passa por isso também. Na hora da distribuição de novos agentes policiais, sempre é uma dificuldade da gente ser aquinhoado com aquilo que a gente necessariamente precisa para a recomposição. Veja bem, nós estamos produzindo muito mais, né, com menos, né? Nós melhoramos o planejamento estratégico, nós melhoramos a resposta do nosso trabalho, mas isso é pela eficiência do grupo de trabalho, isso pela criação de estratégias de planejamento, não pelo efetivo. Se tivéssemos o mesmo efetivo, certamente a resposta que teríamos era muito melhor, né? Então, isso precisa ser suprido. E uma segunda questão, acho que é muito importante isso para quem nos assiste, para quem nos ouve, a questão do registro de ocorrência. Só posso pedir perdão a gente trocar desse assunto? Vou deixar o Bastianello. Só uma última pergunta em relação ao efetivo. Há perspectiva a médio e curto prazo de novas contratações de policiais para Santa Maria ou não tem uma resposta do Estado em relação a isso? Nós temos duas situações hoje. Nós temos um programa que vai trazer de volta alguns servidores aposentados. Está um pouco atrasado isso, mas a gente deve ter um aporte de 10 ou 12 servidores para trabalhar nas delegacias aqui. É pouco, mas obviamente já é quase 10% do meu efetivo que está voltando. Né? Sim. Isso ajuda. E um outro detalhe é que nós temos uma previsão de concurso, mas por alguma razão esse concurso está atrasado. Veja bem,
do dia que sai o edital, lança um edital, até nós temos um servidor formado na academia de polícia, isso demora cerca de 12 a 18 meses. Então, a possibilidade de nós termos servidores ainda no ano que vem é muito remota, porque nós já estamos no mês de setembro, né? Então, a possibilidade talvez só no ano de 2027. E nesse ínterim, eu tenho um número de mais de 15% do meu efetivo em condições de aposentadoria. Quer dizer, se esse pessoal todo for embora, até chegar o momento da recomposição disso, nós vamos estar numa situação bem complicada novamente. Sim. Então, eu não vejo a curto prazo uma solução de recomposição desse efetivo, salvo o retorno desse servidor aposentado. Mas que tem um detalhe, o servidor aposentado que volta, ele volta com um descompromisso, no sentido que amanhã ele pode pedir para ir para casa. Se ele mudar de ideia, ele não é obrigado a ficar o tempo que ele foi recontratado para voltar. Né? Então, o bom seriam novos servidores que vêm para ficar aqui, são lotados aqui, para melhorar a nossa capacidade de responder à demanda da criminalidade. Entendi. Coronel Bastianello, no caso da Brigada Militar, não só Santa Maria, mas a região também, abrindo um pouco o leque, tem um déficit de efetivo, houve uma redução desse déficit nos últimos anos? Veja bem, especificamente, eu faço uma leitura histórica. Há 30 anos, na década de 90, foi quando a Brigada Militar no Estado teve seu ápice de efetivo. Nós tínhamos 33 mil homens e mulheres na ativa da Brigada. Em 2017, quando nós tivemos os picos de criminalidade no Estado do Rio Grande do Sul, os números, nós chegamos a 14 mil homens e mulheres na ativa, disponíveis ao policiamento. Ou seja, e nós chegamos agora, passados aí quase 30 anos, metade do efetivo. Hoje nós estamos no Estado, em torno de 18 mil homens. Obviamente nós temos a percepção de que nós não vamos chegar, ao menos num pequeno espaço de tempo, a esses números. O que nós conseguimos, e Santa Maria não é diferente, Denis. Obviamente nós reduzimos em muito o nosso efetivo. Uma coisa que tem que ser dita é que, com todas essas dificuldades, mas com o implemento de tecnologia, com o aparelhamento dos órgãos policiais, tanto de equipamento, armamento e inteligência, nós conseguimos reduzir os números. Nós imaginemos as cidades do Rio Grande do Sul ou Santa Maria há 30 anos. Tínhamos muito mais efetivo, e ao mesmo tempo, passados 30 anos, o crime mudou. Os processos criminais mudaram, a criminalidade, a vulnerabilidade das pessoas, tudo mudou, o trânsito, e nós reduzimos o efetivo. Então, como é que nós conseguimos ainda assim reduzir os índices criminais? Obviamente, então, com a implementação de tecnologia, enfim, mas fundamentalmente, para melhorar os índices, nós precisamos de gente. Não adianta nós termos toda a tecnologia, identificarmos, mas não termos o homem para ir lá e prender o delinquente. Tem a câmera, mas não tem, então, às vezes, o homem para chegar rápido câmera, lá. Atrás da tecnologia, nós temos que ter o homem. O homem ou a mulher, né? Exatamente. O homem ou a mulher, evidentemente. O servidor, o policial. Sim, isso, Um policial para que faça esse serviço. E as pessoas têm que entender também, e aí, como é que nós usamos do gerenciamento estratégico para isso. Quando as pessoas veem um policial na rua, um policial militar, uma viatura da Brigada Militar, ele não está tão somente se deslocando de um lugar para outro, ou o policial estaria aleatoriamente. Não. Para que o policial militar esteja na rua, ou a viatura esteja fazendo aquele atendimento, antes disso, existe então um processo, uma metodologia, uma ciência de planejamento, para que aquele policial, estando ali, ele traga para a comunidade o melhor resultado. Muitas vezes a gente vê críticas, as pessoas falando, os especialistas de Facebook, como se diz, mas isso, eu faria isso, faria aquilo. Não, mas as pessoas não têm o conhecimento necessário, a metodologia e o cientificismo policial para entender o que está sendo feito ali. Ou seja, aquela viatura não está passando naquele horário, naquele local, muitas vezes a esmo. Ela é porque tem um estudo, tem aquela região, aquele horário. Eu sempre digo, um carro comum indo de um lugar, passando na rua, ele está indo de um lugar para outro, levando. A viatura, ela está patrulhando, ela está ali porque alguém previu que ali deve estar aquela viatura, ou está em atendimento de ocorrência. Então isso é fundamental que seja dito. Por quê? Porque ainda assim, com a redução de efetivo, nós conseguimos entregar um bom produto de segurança pública para a sociedade. Mas em termos de efetivo, só para concluir a linha de raciocínio, já que você perguntou sobre a recomposição de efetivo, nós estamos aí com cursos de formação em andamento de soldados, mas nós também, o curso de soldado ele leva ali de 8 a 12 meses
para entregar um servidor. Então, a partir do concurso, né, nós temos a notícia de novas contratações para os próximos anos, né? Isso, claro, a gente tem que respeitar todo o processo de recrutamento, seleção, formação do policial, para que nós efetivamente entreguemos para a sociedade. Nós podemos trabalhar com policiais bem treinados, bem equipados, qualificados. Isso é fundamental, porque não é fardar um cidadão comum, deixar ele na frente, ele armado. Não, ele tem que... E a formação policial, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil, hoje ela é, obviamente, muito diferente da formação de décadas atrás. Sim. Né? O policial militar, antes dele ir para a rua armado, ele tem uma bagagem de formação jurídica, de direitos humanos, de questões sociológicas. Ele é preparado realmente para interagir com aquela sociedade a qual ele vai prestar o seu serviço. Em número ou percentual de Santa Maria ou da região, o senhor tem algum dado de quanto seria o déficit hoje? Quantos policiais faltaria? Ou percentual em relação a um tempo atrás? Nós trabalhamos hoje com, como o Sandro falou, Sim. em 20%, nós trabalhamos com 30%, de 30% a 40% menos efetivo do que deveria ter. Sim. E em relação o senhor nós falou não que... estamos, já tivemos pior, tivemos sim, com sim. menos de 50%, nós estamos hoje com 60% a 65%, ou seja, nós temos um déficit de 30% do ideal. Sim. E no caso... Só para fazer coro ao que o Bastianello falou, eu falei que eu tenho 20% menos efetivo do que eu tinha em 2015, mas o número de 2015 já era um número defasado. Sim, já não era ideal. Realidade, isso. Entendeu? A realidade das polícias é a mesma. Sim, sim. E agregando só uma informação, há 30 anos atrás, a Polícia Civil também tinha. A Polícia Civil chegou a ter 9 mil policiais. Hoje ela tem em torno de 5.400 policiais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos há 30 anos atrás, nós não tínhamos organizações criminosas em atividade, não tínhamos o crime organizado. Então, mudou o crime se aperfeiçoou, o crime se estruturou, se organizou e nós continuamos a trabalhar com os mesmos homens? Não somos os mesmos, porque nós qualificamos melhor o nosso efetivo. E a informatização ajudou algumas coisas. Mas a resposta que nós precisamos dar precisou ser mais qualificada também, precisou ser mais estruturada. Para equilibrar. Sim, porque mas, fundamentalmente, o crime organizado é pesado. Né? Efetivo é, assim, a massa que nós precisamos sempre para melhorar é a gente. E nas cidades da região, a gente sabe que tem cidades médias e pequenas, que anos atrás tinha cidade que ficava, às vezes... 2 cidades com um policial, que se revezava, cidades próximas. Aqui, esse problema foi resolvido? Na região central, Dani, nós temos essa problemática. Da mesma maneira, a nossa tropa, ela vai envelhecendo, vai se aposentando, enfim, né? E nós tivemos sim cidades onde, em determinado momento, nós não tínhamos condições de colocar um policial militar. Então, você imagina uma pequena cidade, né, distante, né, difícil acesso, muitas vezes sem um policial militar. Como é que nós resolvemos isso? Com transferências internas, incentivando os policiais a irem nessa localidade, mas também nós não podemos deixar um policial na cidade, um militar sozinho lá. Então nós criamos uma alternativa, medidas como, aqui na nossa região, as PATRINs, que são as patrulhas intermunicipais, ou seja, nós pegamos os policiais de determinadas cidades, fizemos uma região da Quarta Colônia, a região do oeste de Santa Maria, a oeste de Santa Maria, né? Municípios pequenos, para que essas patrulhas intermunicipais efetivamente façam o recobrimento. E também fizemos aqui, nós temos uma particularidade aqui em Santa Maria, que nós temos unidades que não têm a chamada responsabilidade territorial, ou seja, tem uma responsabilidade temporal, que é o caso do nosso batalhão de choque. Tem um efetivo ali que está em Santa Maria e que pode ser demandado para o recobrimento dessas regiões aqui de Santa Maria. E isso nós fazemos. Operação Angico, operação de reforço intermunicipal, isso nós temos feito com esse efetivo. Mas em relação a 5, 7 anos atrás, que tinha dado aquele drástica queda do efetivo, deu uma melhorada? Melhorou. E na região também? Sem dúvida. Tá, sem dúvida alguma, nós estamos hoje com condições de atender todos os municípios. A Polícia Civil também melhorou o efetivo da região, não de Santa Maria, mas da região melhorou um pouco. Mas eu ainda tenho cidades que eu tenho um policial civil apenas trabalhando. Sim. E essa questão, o senhor falou do crime organizado, é que se a gente for analisar, o crime organizado hoje são facções nacionais, estaduais e locais. E lembrando, eles usam muitas vezes táticas de máfia italiana, de Pablo Escobar, ou seja, eles não têm escrúpulos algum, né? E a polícia, a brigada, o judiciário tem que respeitar a lei. E daí fica difícil, às vezes, competir, né?
Porque eles quiserem mandar matar, como mandam matar, eles mandam matar. Eles usam agora, tu vê em São Paulo e talvez aqui no estado comece cada vez mais a ocorrer, de se infiltrar em empresas para lavar dinheiro, é cada vez mais comum. E daí fica difícil cada vez mais a polícia e o Ministério Público, Federal, Estadual, agir, né, nesse combate, né? Porque o nível de desigualdade às vezes é difícil, porque eles não precisam respeitar lei alguma. Vocês tem que ter um mandado judicial, tem que ter a investigação conforme a lei e tal, né? Denis, vou só colocar um cenário assim para a população entender. Nós temos em torno de 12 grupos organizados em atividade em Santa Maria. Isso são grupos estaduais e são grupos locais. E esses grupos, às vezes, locais, eles são apoiados pela mesma facção estadual, são vários grupos, mas na ponta eles conflitam. Então, para essas pessoas que estão infiltradas nas facções criminosas, a vida do oponente, do inimigo, do devedor, não vale nada. O próprio integrante da facção, quando ele é uma pessoa que não cumpre uma determinação ou ele faz alguma coisa errada, ele é uma peça descartável. Então, houve esse processo, né, do descarte da vida humana. Cada vez mais fica mais fácil arregimentar pessoas, porque são as facções que dominam o sistema prisional. Cada vez que cai alguém preso lá, a população quer ver o criminoso preso. Quando tu colocas lá no sistema prisional um criminoso que não era, uma pessoa que cometeu um delito, mas ele não é do meio criminoso, ele vai ser arregimentado, ele vai ser aliciado pelas facções. Isso acontece aonde também, como o Bastianello falava da questão da periferia da cidade. Santa Maria teve muitas invasões. Criou cinturões de miséria, de pobreza no entorno de Santa Maria. O que acontece nesses locais? Locais que são terras férteis para arregimentar pessoas para trabalhar para as facções. Por isso que elas conseguem tantas pessoas, tantos integrantes. Faço mais um recortezinho importante. Recentemente, nós fizemos agora em agosto uma operação combatendo uma facção criminosa estadual em atividade na 4ª Colônia. 60 pessoas presas. Nos pequenos municípios, das pacatas comunidades da 4ª Colônia. Como é que a gente consegue fazer isso? Com um trabalho de inteligência, com um trabalho de investigação qualificado, mas isso mostra, né, o poderio desses grupos criminosos, mostra a capacidade expansionista e logística que eles têm para distribuir drogas. Então é um problema, né, porque a criminalidade organizada traz uma violência que não existia. Se nós retroagirmos temporalmente a Santa Maria, cerca de 15 anos atrás, nós vamos ver que nós não tínhamos um problema de homicídios em Santa Maria. Ele começa a partir de 2010, quando surge o primeiro conflito de grupos criminosos aqui em Santa Maria. 2 grupos locais, os primeiros que se originaram aqui, começaram a brigar por espaço no tráfico de drogas. E de lá para cá, começam a chegar a Santa Maria as facções estaduais. E aí, obviamente, trouxe com isso um aumento dos homicídios. Se a gente olhar a linha dos homicídios, a partir de 2010 ela é uma linha crescente, justamente por causa do crime organizado. E só para concluir, 4ª Colônia, várias cidades de 2, 3 mil habitantes aqui da região, que tudo essas facções entraram por causa das drogas, né? Exatamente. Infelizmente, são mercados altamente consumidores. A população, quando compra droga, está financiando. O Supremo descriminalizou a maconha. Mas aonde as pessoas compram a droga? Aonde elas compram a maconha? Na boca de fumo, no ponto de venda de drogas. Traficante. Então, obviamente, continua alimentando, né, a lucratividade das facções. Sim. E o que eles fazem com o dinheiro que eles recebem? Esse dinheiro que eles recebem, esse dinheiro é investido em armamentos, sim, em estrutura. E mais, você acha uma coisa importante sobre a lucratividade, né? O processo de lavagem de dinheiro hoje. Um grupo criminoso desarticulado pela Draco no ano passado aqui, movimentou em cerca de 4 ou 5 anos algo em torno de 180 milhões de reais. Quer dizer, eu estou trazendo um dado aqui que é uma coisa que parece fora da realidade de Santa Maria. Era um grupo criminoso que atuava em Santa Maria, também atuava na região metropolitana e em Santa Catarina. Quer dizer, um grupo criminoso movimenta uma cifra milionária, isso mostra o quão lucrativo é a atividade. Sim. E aí, o que acontece? Eles começam a expandir as suas atividades. Eles começam a investir o dinheiro em atividades aparentemente ilícitas, eles começam a praticar outros tipos de delito. Hoje há grupos criminosos que estão migrando, já migraram para o estelionato virtual, que também dá uma alta lucratividade. Uhum. O crime de estelionato tem penas pequenas, a pena vai de 1 a 5 anos, a pior das fraudes vai de 4 a 10 anos. Quando apanhados, o castigo acaba sendo pequeno, a resposta do Estado acaba sendo pequena. Sim. Movimenta cifras milionárias, porque infelizmente as pessoas ainda são muito descuidadas, são muito desatentas, acreditam quando recebem uma mensagem, acreditam quando recebem uma ligação, alguém se passando do banco, ou alguém extorquindo essas pessoas. Até esse é um tema que eu queria abordar no próximo bloco, rapidamente, porque com a digitalização do mundo,
migrou muito para isso e é também uma sensação de insegurança das pessoas, que não é alguém com uma arma, mas gera um dano, muitas vezes material grande e às vezes psicológico, né? Porque a pessoa perde todo o dinheiro de uma economia da vida e tal. Mas rapidamente nesse bloco, só para concluir, qual que é a importância das pessoas registrarem a ocorrência? Porque há relatos, muitas vezes a pessoa assim, não, mas tá dando muito crime, furto na loja, muito abigeato, só que se não for registrado, e é comum isso, vocês não têm como saber onde mandar mais policiamento. É esse o problema? Um dos problemas também? Fundamental isso. Como é que nós vamos trabalhar se nós não temos essa informação? A gente, na criminologia, chama isso de cifra oculta da criminalidade. Quando a população não comunica ao Estado, nós não podemos traçar estratégias de combate, nós não temos como trabalhar na repressão a esses crimes se o Estado não fica sabendo. Então, quando há um pequeno furto no centro da cidade, o comerciante acha que não vale a pena perder o seu tempo para fazer um registro de ocorrência e comunicar ao Estado, ele está omitindo essa informação e está fazendo com que a gente volte as nossas estratégias para outros locais que têm mais números de registros. Sim. Um detalhe muito importante, hoje não preciso mais me deslocar a uma delegacia de polícia para fazer um registro de um furto. Eu posso fazer pela delegacia online, eu não preciso mais perder meu tempo, eu faço no computador, no celular. Quer dizer, foi muito mais facilitado o acesso a essas ferramentas para comunicar ao Estado. Sim. Mas a ocorrência é vital, é fundamental. O Coronel Bastianello não vai botar o policiamento num lugar que não tem ocorrências policiais. Sim. Eu não vou fazer uma delegacia de polícia, fazer uma estratégia, uma operação para combater o que eu não sei. E ainda é comum isso, relatos de queixa de alguém, de algum morador, empresário, mas aí vai ver, não tem ocorrência. Quando a gente fala que as pessoas veem um policial militar na rua, naquele determinado momento, já exemplificando o que o delegado falou, né, não está ali à toa, aleatoriamente, uma viatura. Certamente, nós já nos servimos de um processo tecnológico e metodológico, a partir dos dados que temos, para dizer, olha, dia da semana, o horário, o local onde é mais propício, onde está ocorrendo, nós chamamos de zonas quentes, ou maior probabilidade de ocorrência, que nós vamos empregar os nossos meios. Se nós não tivermos esse dado, infelizmente nós não temos. Então o mínimo registro, como o delegado frisou aqui, o mínimo registro ele é importante. Tá, ok. Posso só agregar uma questão? Nós temos a plataforma GSEG, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar. Todo dia, quando eu chego no trabalho, eu abro a plataforma e eu consigo ter um raio-x aonde está acontecendo o maior número de crimes, aonde tem o maior número de registros, e isso faz com que a gente possa trabalhar, planejar o que nós estamos fazendo. Então é fundamental. O registro que não aparecer ali, ele vai distorcer, ele vai prejudicar qual é que é, vamos dizer assim, a necessidade do momento. Sim, beleza. No próximo bloco, a gente vai falar sobre investimentos aqui em Santa Maria, ampliação do CIOSP, tem a base do helicóptero da Brigada, que está por vir também, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente também sobre essa questão dos crimes digitais, que é um problema cada vez mais comum e que só vai crescer. Então é importante a gente tratar desse tema. O Análise Santa Maria em Debate, programa da Cacilhos, vai para o intervalo, a gente já volta. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade.
Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Mais do que um hospital, o Astrogildo é um complexo. Referência em saúde em múltiplas especialidades médicas. Equipado e preparado com o melhor no mundo em tecnologia hospitalar. Planejado e estruturado para ser completo. Pronto para oferecer mais quando sua saúde requer cuidados intensivos para garantir a preservação da vida. E tudo isso perto de sua casa, ao lado de sua família, para estar sempre com você, especialmente quando mais precisar. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Um complexo completo, sempre com você. Estamos de volta com Análise Santa Maria em Debate, um programa da CACISM que debate os temas importantes para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria. Programa sempre às 10h30 da manhã, na TV de sábados, na TV Diário e na Rádio CDN. Patrocinadores: MRU Construções, Pampeiro Volkswagen e Radimais Radiologia. Eu recebo hoje o Coronel Kleberson Bastianello, do CRPO Central, e o Delegado Regional da Polícia Civil, Sandro Meiners. Nesse bloco a gente vai falar da ampliação do CIOSP, tem a proposta da Central de Polícia, base para um helicóptero da Brigada Militar aqui na região, aqui em Santa Maria, e também um tema que eu acho que é importante a gente debater, e eu acho que envolve mais a Polícia Civil, né, porque é a questão dos crimes digitais, que não tem como o policial da Brigada Militar combater, né, é mais algo de facções criminosas, de hackers, de pessoas que muitas vezes nem são daqui, né, são de outros estados e que fazem muitas vítimas. A gente já viu casos aí de pessoas que perderam 200, 300 mil reais, economia de uma vida, entram em depressão, uma situação muito grave, né? E são cada vez mais comuns. Eu não sei se o senhor tem dados por ano, quantos crimes digitais ocorrem em Santa Maria de fraudes, até porque eu acho que muitas vezes as pessoas nem registram, né? Ficam com vergonha, porque, né, foram enganadas e perdem em golpes e tal. Bom, essa questão da cybercriminalidade, do crime digital, do estelionato virtual, que é o que mais incomoda, nós tivemos assim, o antes e o depois. Antes da pandemia e depois da pandemia. Com o advento da pandemia, os crimes cibernéticos eles aumentaram exponencialmente. Nós tínhamos antes um número de estelionatos aí, que era 1 estelionato por dia, 2, e nós passamos a ter 5, 6, 8 estelionatos por dia em alguns momentos, né? Nós chegamos a ter em Santa Maria 280 registros num mês. Isso que foi registrado, fora o que não deve ter sido registrado. Exatamente, porque aí nós temos o quê? Nós temos a consumação e temos a tentativa. Normalmente a vítima da tentativa do golpe, ela não registra a ocorrência porque ela não teve um prejuízo financeiro. E muitas pessoas, quando se apercebem da primariedade do golpe, né, do quanto foram tolas, às vezes, em acreditar em alguma coisa, elas ficam com vergonha e não fazem um registro de ocorrência policial. Isso é um problema, isso é um erro, tem que registrar a ocorrência. Um detalhe que eu gosto de dizer para quem ouve, para quem escuta o que a gente tem a dizer sobre estelionato virtual. Nós temos que ter uma coisa chamada segurança digital. E eu faço uma metáfora aqui para explicar isso. Quando eu ando na rua à noite, o que eu faço? Eu tenho que olhar para trás, eu olho para o lado, eu evito passar em locais escuros, em locais ermos. No ambiente digital, eu tenho que ter um cuidado parecido. Eu não posso clicar em qualquer coisa, eu não posso acreditar em qualquer informação que é enviada pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo de comunicação. Porque se eu não tiver esse cuidado, eu vou acabar sendo lesado. Exemplificativamente, eu recebo no mínimo 2 ligações por dia de possíveis fraudes bancárias que estão usando meu cartão de crédito para alguma coisa. Muitas pessoas, quando recebem isso, a primeira tendência que elas têm é acreditar naquela informação. Se apavora, né? E interage com o criminoso. Hoje os criminosos têm uma engenharia social, uma capacidade de terem
ações semelhantes à das instituições financeiras, das plataformas de atendimento, de venda de produtos. Então, quando as pessoas interagem com esses criminosos altamente especializados, preparados, né, elas acabam acreditando que efetivamente estão falando com alguém do banco, estão falando com alguém de alguma plataforma, de algum aplicativo de compra, com uma loja, enfim. Então, é importante as pessoas cuidarem disso. Esse é um dos grandes golpes. Segundo, a questão da pandemia trouxe também uma vulnerabilidade, a carência afetiva das pessoas. As pessoas ficaram solitárias, passaram a precisar interagir mais nos aplicativos. São mais vulneráveis, namoros virtuais, relações virtuais, aumentou muito, né, o estelionato amoroso, né, no ambiente virtual. Então foram muitos golpes que foram se disseminando, cada vez mais os criminosos estão se especializando, falsos leilões, ofertas absurdas, né, que as pessoas acreditam e aí as pessoas ficam cegas pela possibilidade de ter uma vantagem financeira. O estelionatário, ele trabalha numa lógica, né, em que toda vítima do estelionato, ela pensa estar ganhando alguma coisa, ela pensa estar adquirindo, tendo uma vantagem. E aí ela tem o que às vezes nós chamamos de torpeza bilateral, né? A vítima também acha que está ganhando, por isso ela acredita piamente, não discute e acaba caindo no golpe. Mas em resumo, a dica é não clicar em links de promoções, dar uma pesquisada na internet, ver o site da loja, esses call centers, antes de atender, conversa com um amigo, conversa com alguém, recebi tal coisa, será que é verdade? Os bancos não ligam, os bancos não ligam pra gente para dizer que alguém está fazendo uso do nosso cartão de crédito, a gente não costuma. Se vem um link da Receita, pensa um pouquinho antes de clicar, não clica, se apavora, mas não clica, espera, não vai morrer se não clicar ali, não vai acontecer nada grave. Então pense, converse com algum conhecido, uma pessoa mais jovem que talvez, né, tenha o hábito, né, de mexer com isso. E um detalhe, Denis, hoje, por exemplo, INSS, Receita Federal, tá tudo no Gov. Eu vou acessar o aplicativo, ou vou entrar na internet no Gov e lá eu vou ter as informações que eu preciso. Sim. Eles não vão me mandar uma mensagem, não vão fazer uma ligação para mim, se isso acontecer, é algum golpista se passando por um agente público. Mas, em linhas gerais, o desafio da polícia, vocês têm equipes especializadas nessa questão de golpes virtuais, porque já teve operações até daqui, que foram para São Paulo, outros estados, prender essas quadrilhas. Nós fizemos várias operações, a delegada Débora, com a Delegacia de Proteção ao Idoso, fez muitas operações, porque os idosos, infelizmente, são o público mais vulnerável para esses estelionatos virtuais. Então, automaticamente, a gente já fez operações em São Paulo, no Mato Grosso, no Ceará, na Bahia, em muitos estados, porque os criminosos lá de longe, né, eles conseguem criar mecanismos, estruturas, né, estratégias para lesar as pessoas. Mas é um desafio, porque envolve gente, daí tem que fazer pesquisas online para saber qual o IP, tentar achar a pessoa. Uma investigação, Denis, para desmantelar uma quadrilha que atua nisso, ela demora às vezes 6 meses, 8 meses, 1 ano, até mais tempo do que isso. Nós fizemos uma operação dentro da Delegacia Regional há 3 anos atrás. Toda essa baseada no golpe do Nudes. E nós fizemos em torno de 60 e poucos mandados de busca na região metropolitana de Porto Alegre. Nós demoramos quase 2 anos para concluir a investigação. Então imagina o quanto é complexo para a gente conseguir fazer isso. Então é muito importante as pessoas terem essa cautela, essa atenção. Segurança digital. Então nessa golpe do Nudes eu até ouvi um comentário que diz que alguns golpistas fazem uma chamada de vídeo para a pessoa, e daí colocam uma imagem de uma criança, uma pessoa nua do outro lado e fazem um print com o rosto da pessoa que atendeu. Então, a dica é não atender ligação de vídeo de pessoas desconhecidas, porque eles podem fazer isso e depois extorquir, é isso mesmo? Exatamente. E outra coisa, no golpe do Nudes, normalmente a vítima do golpe do Nudes, ela acaba trocando uma comunicação com alguém que ela não sabe quem com alguém que conheceu numa rede social. E é um perfil falso, inventa uma foto, um nome. E aí muitas dessas pessoas mandam fotos pessoais. No momento em que elas mandaram uma foto, elas vão ser alvo da ação dos criminosos. Porque aí o criminoso vai dizer que ela está interagindo com um menor de idade, que isso é crime de pedofilia. Eles têm toda uma estrutura já pré-montada para dizer que está saindo um mandado de busca, que é um delegado, que é um policial, que é o juiz ou promotor que está ligando, que vai prender a pessoa se ela não pagar uma determinada quantia a título de indenização. A polícia não faz transação comercial, a polícia não pede indenização, a polícia não negocia essas questões. Se alguém efetivamente está praticando uma pedofilia, vai responder pelo crime. Não existe como negociar isso. Sim. Então, quando a pessoa troca essas imagens, ela está, obviamente, se vulnerabilizando, criando uma janela de oportunidade para o criminoso
extorquí-la, porque na verdade o que acontece é uma extorsão na sequência disso. Ok, a gente tem 7 minutos ainda do programa, queria tratar do futuro daqui da Polícia Civil, das Forças de Segurança, Brigada Militar. Um dos aspectos é a questão do helicóptero que foi comprado e está para chegar, não sei quando, que é em relação a uma base aérea para a Brigada Militar. Tem uma tratativa para ser na base aérea? Qual a importância desse helicóptero? Quando que vai chegar? Veja bem, Denis, eu acho que a segurança pública como um todo, de Santa Maria, vem numa evolução muito grande a partir da criação do CIOSP. Né? Nós tínhamos a segurança pública em Santa Maria, o sistema, antes do CIOSP, e depois da estrutura, com tudo que ele proporcionou, tanto de integração quanto o aporte de tecnologia. Em relação à base aeropolicial, a Brigada Militar tem uma estratégia no Estado de ampliação do serviço de policiamento aéreo. Nós temos hoje um comando e um batalhão de aviação com sede em Porto Alegre, um esquadrão de operacional, um esquadrão de transportes, com uma base aeropolicial em Caxias do Sul e uma escola de formação, o Cefaer, o Centro de Formação Aeropolicial, e uma base operacional em Capão da Canoa, que basicamente ela apoia muito a Operação Golfinho durante o verão. Nessa estratégia de ampliação, Santa Maria, pela questão geográfica, né, nós temos aí um range de atuação muito grande, é o local mais estratégico e mais apropriado para a instalação da base. Nesse sentido, a Brigada Militar, por sua vez, fez todo um trabalho para estruturar isso. Então, nós estamos prontos, institucionalmente prontos, com a aquisição dessas novas aeronaves, do avançar na segurança pública. O governo do estado adquiriu várias aeronaves, né? E a Brigada Militar também recebe essas aeronaves. Nesse aspecto, nós conseguimos, então, trazer uma aeronave para Santa Maria, para a criação e efetiva instalação da base aeropolicial, que vai trabalhar com o apoio com as unidades em terra, dar o aporte, o suporte e apoio em operações de defesa civil, como fizemos na questão das enchentes, né? Resgate de pessoas. Resgate aeromédico, pessoas em matos perdidas, né? A evacuação aeromédica, por exemplo, em acidentes de trânsito nas rodovias, né? Ontem mesmo nós tivemos um acidente com um ônibus aqui na região, o equipamento poderíamos ter utilizado para a efetiva melhoria desse serviço. Isso nós vamos fazer. A quantas anda isso? É a pergunta que se faz. Como disse, na nossa parte está tudo pronto, nós temos inclusive equipes, né? Temos condições do custeio para isso, né? E nós temos hoje, o processo está junto à Força Aérea Brasileira, está aqui, especificamente aqui na base aérea, para finalizar os termos de convênio, para que nós vamos nos servir então do sítio aeroportuário, porque é a melhor local para a instalação. Nós já temos uma área definida, já foi autorizado pelo Comando da Aeronáutica, pelo Ministério da Defesa. São questões burocráticas que estão tramitando para que efetivamente nós tenhamos o ok para instalar essa base. Qual que seria a previsão de ter esse helicóptero operando? No momento em que nós tivemos o ok da Força Aérea, em 3 meses nós conseguimos, em 3 a 4 meses, estar operando com tripulação nas 24 horas por dia. Possivelmente ao longo do ano que vem, talvez no primeiro semestre, vai depender dessas questões burocráticas. A data específica nós dependemos então da avaliação, ou melhor, da autorização da Força Aérea Brasileira. Então estamos só por essa dependência. Okay. No momento que tiver 3 a 4 meses, claro que para 3 a 4 meses, para instalação efetiva, mas com o ok nós já podemos iniciar a operação. Já adiantando, nos próximos dias aqui em Santa Maria, a Brigada Militar, através do Comando Regional, nós vamos fazer um grande simulado já de evacuação aeromédica de operações com aeronave. Isso vai ser divulgado, a população vai ver com movimentação de aeronaves e tripulação aqui em Santa Maria. Obrigado. Rapidamente, Sandro Meiners, central de polícia no prédio que era do Dair ali na Medianeira. O ACACISM tentou, né, viabilizar a reforma para uso, mas parece que o Estado não quer fazer um prédio ali para várias polícias. É isso que pé anda? Rapidamente, assim, que a gente está com o tempo esgotando. Olha só, a gente tinha um projeto muito bem formado, que é o projeto que foi feito com o Pacheco, com o CONCEPRO, com a CACISM, que o objetivo era criar uma estrutura para abrigar delegacias de polícia ali e o Instituto Geral de Perícias. O Estado quer colocar ali uma estrutura, construir um prédio, quer colocar Polícia Civil, quer colocar Instituto Geral de Perícias, a Polícia Penal,
Todavia, eles não liberaram a estrutura para a gente. O nosso processo está parado no gabinete do governador do estado. Estão esperando conseguir uma parceria para que alguém custeie o projeto, um projeto que não é barato, para construir um prédio enorme ali, para abrigar todo mundo. Obviamente que isso está criando um óbice e nós não estamos podendo fazer o uso daquela estrutura que está ociosa. Por algo, ali. Então, para médio e longo prazo, vai depender de fazer um prédio de 8, 10 andares. O que eu posso dizer hoje, se nos entregasse aquela estrutura, nós teríamos, em condições de 4 meses, de colocar pelo menos uma delegacia operando naquela estrutura. Geraria economicidade aos cofres públicos do estado do Rio Grande do Sul. É uma região privilegiada da cidade, bem localizada, atenderia melhor a população. Quer dizer, teríamos somente vantagens para a Polícia Civil e para a comunidade local. E ampliando aos poucos, né? Mas com certeza. Está na decisão do governo do estado. Nada dificultaria que o projeto fosse feito a posteriori e depois edificássemos alguma coisa, mas pelo menos para a gente aproveitar, é uma enorme área, muito bem localizada, está ociosa, o DAER já está saindo dali definitivamente. O que tem ali ainda são sucatas de máquinas, de equipamentos, o que tem ali ainda é a sobra, que o DAER não quer mais, que é um descarte. A gente tem 2 minutos, queria falar do CIOSP. O CIOSP foi um grande avanço para Santa Maria, uniu todas as forças, até das inúmeras forças de segurança. Tem obras, o que vai ser ampliado do CIOSP e o que vai ter de ganhos? Muito bem, o CIOSP, ele, como eu disse, é antes e depois, né? Uma estrutura fantástica que nos trouxe aí grandes ganhos para a segurança pública de Santa Maria. Só que com o passar dos anos, se tornou pequeno, porque a demanda aumentou e nós, mais tecnologia, mais equipamentos, mais gente trabalhando, então ele realmente começou a ter déficit de espaços. Então, nesse esforço dos órgãos policiais, junto com o Poder Público Municipal, o Conselho de Segurança do Município, o CONCEPRO, né, se ampliou, está com um projeto de ampliação, tanto para as instalações da Polícia Civil, quanto da Brigada Militar, enfim, a parte de câmeras de vigilância, né, de monitoramento. Então, ele está sendo um projeto muito grande para ser ampliado, aí, já está em obra, efetivamente, com recurso público. O senhor sabe investimento, mais ou menos, de cabeça? Eu acho que o Sandro pode me adiantar. Eu acho que em torno de 300 mil reais aí de uma reforma que vai ser feita lá, uma ampliação, e vai ficar extremamente importante, porque como o Bastianello falou, nós precisamos ampliar. O CIOSP é a melhor ferramenta que já foi criada em Santa Maria, em termos de tecnologia colocada à disposição das polícias e tecnologia colocada à disposição da melhor segurança para a população. E só para concluir, trabalhando em conjunto, ou seja, facilitando a comunicação entre os órgãos para realmente agir onde precisa e com mais eficiência, né? Acho que é bem importante. Veja bem, a quantidade de câmeras que Santa Maria vai ter, porque vai ampliar o número de câmeras, vai ampliar ainda mais os olhares do Estado em termos do que está acontecendo nas ruas da cidade. Isso é bom para nós e é bom para a população. Obrigado, então, o Coronel Cleberson Bastianello, também delegado regional Sandro Meiners, nesse primeiro Análise Santa Maria em Debate, nessa retomada do programa da CACISM. Obrigado e parabéns pelo trabalho, sucesso aí, a gente colabora, né, busca que as forças de segurança cada vez atuem de forma mais efetiva em prol da população, mas sabendo, né, que segurança, como vocês mesmos disseram, começa na educação, começa na família, começa em estrutura social da cidade, para evitar que as pessoas, uma parcela, vá para o mundo do crime. Obrigado e um grande abraço. Obrigado. Prazer ter estado aqui. O Análise Santa Maria em Debate volta no próximo sábado com mais temas importantes aqui para Santa Maria. Um grande abraço, até mais.